Olá, meus alunos, segundo colegial novamente, tudo bem? Seguinte, a gente falou da formação de Portugal, agora a gente vai falar da Revolução de Avis, que é extremamente importante para a história portuguesa e também para o vestibular e também, muito principalmente, mais imediatamente importante para a prova do segundo bimestre de História. Então, governava Portugal em torno de 1380 o rei Dom Fernando o Belo. Dom Fernando, então, era filho de Dom Pedro I e ele, então, herdou o trono do seu pai e começou a governar o país. Aí, ele se casou, certo? Aí ele se casou com a Dona Constança e com a Dona Constança ele teve 3 filhos. Ele teve a Beatriz, né, que vai ser a herdeira do trono, e ele teve mais 2 filhos homens. Um morreu com 5 anos de idade e o outro morreu com 1 semana de vida. Então, a Dona Beatriz seria, então, a única herdeira do trono português. Bom, aí o que aconteceu? Como ele tinha perdido 2 filhos, o Dom Fernando Belo resolveu casar a sua filha com o rei de Castela para apaziguar as questões, né? Porque Castela e Portugal sempre tinham muita briga e tudo mais, então uma tentativa de pacificação. Ele casou a sua filha, Dona Beatriz, com o rei de Castela, Dom João. E aí, esse casamento foi feito, né, por procuração e tal, e no acordo do casamento, entendia-se que o primeiro filho do rei de Castela com a Dona Beatriz de Portugal seria rei de Portugal. E a partir do segundo filho, aí ele seria rei de Castela. Bom, aí o casamento foi feito, o tratado foi assinado, mas aconteceu uma tragédia. 2 semanas depois, com 37 anos de idade, o rei Dom Fernando morreu. E aí a herdeira do trono era já a rainha de Castela, sua filha Beatriz. E grande parte, então, da nobreza portuguesa não aceitou que a Dona Beatriz herdasse o reino, porque senão o reino ia ser anexado por Castela, né, pelo marido da Dona Beatriz. E toda a burguesia portuguesa também não aceitou a anexação por Castela, né, para que o trono passasse para a Dona Beatriz. Então começou uma movimentação em Portugal, um movimento nacionalista, para tentar evitar que o reino português pudesse ser anexado por Castela. Então, eles chamaram um meio-irmão do rei, que era o Dom João de Avis, que era mestre da ordem de Avis, uma ordem militar, religiosa. Aí, esse cara foi chamado e foi, né, nomeado protetor do reino português, da independência de Portugal. E aí, o que aconteceu? O rei de Castela não aceitou essa movimentação, porque ele achava que o reino era dele, era da mulher dele e tal, ele ia tomar. Então começou um embate entre os portugueses e os castelhanos. Os portugueses, então, liderados por Dom João de Avis, que era meio-irmão do rei morto, Dom Fernando, porque ambos eram filhos do rei Dom Pedro I, que tinha morrido em 1367. E aí, o Dom Fernando herdou o trono porque ele era filho do rei Dom Pedro com a rainha, enquanto o Dom João era filho de uma aia, né, de uma dama de companhia da rainha, né, no caso, nem da rainha era de uma amante do rei Dom Pedro, a famosa Inês de Castro, que era a Teresa Lourenço. Então a Teresa Lourenço foi amante de Dom Pedro e teve um filho, né, chamado então Dom João. Dom João de Avis, porque aí o rei Dom Pedro o nomeou chefe da ordem militar religiosa de Avis. Então ele morava lá no reino, no castelo de Avis. E o seu irmão, o seu meio-irmão, que era o Dom Fernando Belo, reinou porque ele era filho legítimo com a rainha e tudo mais. Com todo esse imbróglio aí da morte súbita de Dom Fernando Belo, então Dom João de Avis, que era também então filho de um rei, né, tal, foi chamado como protetor do reino. Aí ele entrou em guerra contra os castelhanos, né, contra a Dona Beatriz. E aí então o que é importante guardar? Que a nobreza portuguesa ficou dividida. Parte dela apoiou
a Dona Beatriz e a anexação do Castela. A maior parte não apoiou, ficou com o Dom João de Avis, e 100% da burguesia portuguesa, que queria manter os seus privilégios com o Estado português e não queria saber, né, de ficar combatendo os árabes, né, como acontecia com Castela. Eles queriam, né, que o reino português administrado fosse para desenvolver o comércio, né, a burguesia, que é a classe comercial. Então, a burguesia apoiou, grande parte da nobreza apoiou, e aí a guerra se desenvolveu. Então, o importante guardar aí o que é? É que essa guerra entrou num processo de ajuda externa também, né? Porque aí os ingleses ajudaram Dom João de Avilos, os portugueses, enquanto os franceses ajudaram o rei de Castela, né, e a rainha Dona Beatriz. Então houve várias batalhas, né, e aí, no caso, os portugueses, liderados por Dom João de Avilos, conseguiram vencer, com o apoio dos ingleses, conseguiram vencer os castelhanos na Batalha de Aljubarrota. E aí, então, o rei, né, no caso, foi nomeado Dom João de Avilos. Então, Dom João de Avilos foi aclamado rei de Portugal e começou, então, a dinastia de Avilos. E qual que é a importância da dinastia de Avilos? Então, logo no início, a dinastia de Avilos, ela vai estabelecer a sua meta, o seu objetivo. Como ela foi apoiada, né, pela burguesia de Avilos, desculpa, pela burguesia portuguesa, né, o Dom João de Avilos, como ela foi apoiada pela burguesia, a ideia era favorecer a burguesia. Então, naquele momento em que o comércio das especiarias e produtos de luxo orientais eram controlados, né, esse comércio era controlado pelos genoveses venezianos no mar Mediterrâneo, os portugueses então resolveram estabelecer a meta de descobrir o caminho marítimo para as Índias. Então, ir diretamente no produtor desses produtos orientais, dessas especiarias, produtos de luxo, né, joias, perfumes e tal, que vinham do Oriente, né? Aí, lá na aula de um site, você tem um mapa, né, que mostra o comércio do final da Idade Média e o seu centro, até então, o mar Mediterrâneo, controlado então pelos genoveses e venezianos. Então, os portugueses estabeleceram essa meta. Então, essa meta favorecia completamente, de um lado, a burguesia. Por quê? Porque se a burguesia controlasse, a burguesia portuguesa controlasse o comércio de produtos orientais, ela iria enriquecer muito, né? E também favorecer a nobreza portuguesa, porque o comando dessas expedições, o comando desse processo de expansão marítima e descoberto do caminho marítimo para as Índias foi entregue à nobreza. Então, tanto é que o primeiro grande líder dessa expansão é exatamente o infante Dom Henrique, que é filho de Dom João de Avilos. O infante Dom Henrique que abre, né, como a gente falou na aula, aquela, entre aspas, né, escola de Sagres, lá no sul de Portugal, para exatamente reunir geógrafos, cartógrafos, astrônomos, militares, né, religiosos e tal, reunir lá em Sagres para fazer, então, esta, vamos dizer, descoberta científica na época para chegar às Índias, ao Oriente pelo mar. Então, a nobreza toma as rédeas deste movimento de expansão que favorece economicamente a burguesia, porque a gente não pode esquecer, nós estamos aí no final do século XIV, né, 1383, 1385 foi a guerra, né, contra Castela, chamada então de Revolução de Avis, e nesse período os produtos de luxo orientais, as especiarias orientais, que são aqueles produtos que são fundamentalmente condimentos, né, para mudar o sabor do alimento, para fazer o alimento durar mais, esses produtos das especiarias orientais, produtos de luxo e tudo mais, vinham no Oriente. Então, aí eles vão diretamente para buscar lá, que era o que tinha valor na época. Além disso, para pagar esses produtos, o que os orientais, os chineses, os indianos, né, já aceitavam? Eles aceitavam ouro e prata. Então nós vamos ter a procura de ouro e prata também para poder pagar essas especiarias que eles levavam, que eles queriam trazer, né? Que eles chegavam, quando chegassem ao Oriente,
trariam para a Europa. Então eles precisavam de ouro e precisavam de prata para pagar, porque era a moeda que os orientais aceitavam, né? Então, ao longo dessas viagens que os portugueses vão fazer de descobrimento do caminho marítimo para as Índias, eles vão procurando ouro e vão procurando prata na África. Então, inclusive, vão encontrar, né, na região do rio Zaire, do rio Congo, né, com o Diogo Cão, um navegador, nessa região aí, eles vão encontrar um pouco de ouro e vão fazer com que esse ouro seja usado no pagamento das especiarias orientais. Além disso, outra coisa importantíssima, né, que a gente comentou que não precisa guardar, 1415, conquista de Ceuta, aí depois a ilha, os Açores, né, Ilha da Madeira, depois o Cabo Bojador, não precisa guardar os nobres, né, mas você precisa guardar o seguinte, que eles estão fazendo esse périplo africano, né, ou seja, eles estão explorando a região atlântica da África e, ao fazerem isso, eles fazem duas coisas importantes para futuramente a história do Brasil. Primeira coisa, eles começam a agricultura da cana-de-açúcar no arquipélago dos Açores e Ilha da Madeira. E que mão de obra eles vão utilizar para essa agricultura da cana-de-açúcar, né? Porque não tinha açúcar na Europa, né? Era um produto altamente valorizado, né? Eram gramas de açúcar que iam para reis, rainhas, princesas, entrava até na herança, né? O açúcar. Então, a cana-de-açúcar usava mão de obra escrava africana, né? A qual os portugueses são responsáveis por introduzir novamente na história, né, da humanidade a escravidão. Então essa escravidão aí tinha uma característica própria também, que isso vai ser importante para a história do Brasil. Cana-de-açúcar, lá no Nordeste, que quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, eles plantam cana-de-açúcar com mão de obra escrava africana. Então, essas duas coisas favoreciam a burguesia portuguesa, porque elas cuidavam, né, tanto da plantação de cana, como também cuidavam da venda do açúcar, né, principalmente, e cuidavam do comércio de escravos, que foi estabelecido ali, né, com a fundação do entreposto São Jorge da Mina, né, que a gente mostrou a foto na aula e tudo mais. Então, esta adoção da mão de obra escrava africana e a cana-de-açúcar é fundamental para a gente entender a história do Brasil. E não é à toa que eles vão adotar isso quando começa a colonização do Nordeste brasileiro, porque eles já faziam isso na Ilha da Madeira, que pega os Açores, e também, né, já faziam o comércio de escravos. Então os portugueses vão ser responsáveis por essa noção de escravidão, que tem muito a ver com a etnia, né, com a cor da pele. Então, fundamentalmente, o africano negro é que vai ser escravizado. E como a gente comentou da formação de Portugal, esse catolicismo exacerbado dos portugueses, né, porque essa expansão tem a ver também com a expansão da fé católica, eles precisavam legitimar essa escravização com as bulas papais, né, que a gente falou lá, que são as autorizações que os papas reiteradamente deram aos reis portugueses para escravizar os africanos. Especificamente, né, africanos e também pagãos em geral, que eram os não cristãos, né? Então você poderia escravizar o não cristão. E aí como é que era esse comércio? Eles entravam em contato com alguma tribo, né, que eles chegavam no litoral, entravam em contato, faziam amizade com essa tribo, e essa tribo pegava os seus inimigos e escravizava, né, nas guerras os prisioneiros. Então eram homens, mulheres, crianças e tal, uma desumanidade total, mas que na época, né, era considerado normal. Depois, com o desenvolvimento da sociedade, que nós estamos aí na metade do século XV, então isso era considerado lícito, normal e tudo mais. Posteriormente, né, no século XIX, aí sim, né, você vai ter um padrão moral um pouco diferente, já aí praticamente mais de 300 anos depois, né, quase 400, aí você vai ter um padrão diferente em que há um questionamento moral da escravidão. Então a escravidão era atacada moralmente, né, quer dizer, era algo desumano fazer
alguém escravo, né? Então, isso no século XV era considerado normal. Então a gente tem que entender que os portugueses legitimaram essa escravização negra africana com a anuência, né, da Igreja Católica, já que os portugueses eram extremamente católicos. Então isso tem a ver com a formação do país, com o rei, né, tal, sempre ser apoiado pela igreja, né, principalmente porque Portugal se formou na luta contra os muçulmanos. E esse espírito, né, de cruzada, né, de luta contra os muçulmanos é muito importante. Então, aí o que vai acontecer? Os portugueses, aos poucos, né, porque a gente comentou que na época não havia um espírito científico, né, ele estava renovado, né, no início de uma renovação com o renascimento cultural. Então não havia, então as pessoas não tinham noção de que a Terra era esférica, né? Não tinham noção das doenças, não tinham noção de nada. Então era muito difícil você fazer essa expansão, até porque não havia conhecimento prévio, né? Durante o feudalismo esse conhecimento se perdeu completamente. E o conhecimento de navegação que existia tinha muito a ver com o mar Mediterrâneo, né? É o mar Mediterrâneo que tem aquele poema, né, do Fernando Pessoa, que o mar com fim é grego-romano, o mar sem fim é português, porque eles entraram, né, no Oceano Atlântico e depois vão entrar no Índico para chegar nas Índias. Então, ao longo dessa travessia que eles fazem, né, e que eles vão aos poucos criando tecnologia para navegar, eles vão chegar ao sul da África, né, com Bartolomeu Dias, o navegador Bartolomeu Dias, em 1488. E aí depois, 10 anos depois, o Vasco da Gama, com uma pequena esquadra, ele vai descobrir o caminho marítimo para as Índias. Então ele vai fazer a mesma trajetória do Bartolomeu Dias, até direto ao sul da África, né, na cidade do Cabo. Depois ele vai entrar no Oceano Índico e vai fazer 2 paradas na África até chegar, depois com a ajuda de navegadores muçulmanos ali do Oceano Índico, ele vai conseguir chegar em Calicut, nas Índias, em 1488. Em 1499 ele volta para Portugal, já com o mapinha pronto para que Portugal pudesse organizar aí sim uma grande expedição para conseguir trazer, né, as tão sonhadas especiarias orientais e os produtos de luxo. Mas, né, com 3 navios, tá, o próprio Vasco da Gama já traz uma grande quantidade de especiarias que valeu a viagem já em termos de lucro, né, para a burguesia portuguesa. Então isso aí foi bastante importante, né? Então, nesse intervalo, né, do Bartolomeu Dias para o Vasco da Gama, nós vamos ter a ação também da Espanha, que depois nós vamos explicar, né, como é que foi a ação da Espanha nisso, e o Tratado de Tordesilhas, tá? Então isso fica para a próxima videoaula. Pessoal do segundo, um abraço.